Eles me disseram que ninguém jamais descobriria. Que era impossível entender por completo os mistérios da Rosacruz sem ser iniciado. Disseram que eu não suportaria a verdade, que minha mente não aguentaria atravessar os portões do simbolismo e da tradição esotérica que sustentaram essa fraternidade por séculos. Mas eu fui até o fim. Eu vi com meus próprios olhos documentos que estavam trancados há gerações. Eu conversei com pessoas que juraram silêncio absoluto, e mesmo assim decidiram falar. E hoje eu vou revelar tudo. Vou te mostrar, sem enrolação, sem aquele papo místico vazio, como realmente funciona a sociedade mais enigmática do mundo. Inclusive, vou expor o ritual que transformou um homem comum em um dos líderes mais respeitados da Rosacruz, algo que nunca foi contado publicamente, e você vai entender como esse conhecimento pode, de verdade, mudar a sua vida se souber aplicar. Mas antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque ninguém mais vai te explicar isso de forma tão clara e direta. Faz isso agora para não perder nenhum detalhe que pode ser removido a qualquer momento. Você sabe como esses assuntos são delicados, e às vezes somem da plataforma do dia para a noite. Ok, vamos direto ao ponto. Para começar, você precisa entender que a Rosacruz não nasceu ontem, nem surgiu de modinha como muitos grupos por aí. Ela vem de tradições herméticas, cabalísticas e alquímicas, e carrega símbolos que são muito mais antigos que a própria fundação oficial, que aconteceu lá por volta de 1614 com a publicação de um manifesto chamado Fama Fraternitatis. Esse texto circulou pela Europa inteira e explodiu como uma bomba. Dizia que existia uma fraternidade secreta capaz de transformar a alma humana, curar doenças e até reconstruir a sociedade, usando princípios universais que teriam sido guardados desde o Egito Antigo. Agora, presta atenção, porque essa é a primeira chave de leitura para não cair em besteira. A Rosacruz não é só um grupo de velhinhos usando capas e falando palavras estranhas. Ela é, na prática, um sistema de estudos e rituais que ensina como decifrar a linguagem oculta do mundo e, a partir disso, moldar a sua própria realidade. Parece exagero? Então segura essa. Dentro dos graus Rosacruzes, há ensinamentos que foram copiados depois pela própria maçonaria e até por ordens militares. Por exemplo, a ideia de que a mente humana pode ser treinada a ponto de perceber padrões invisíveis, antecipar movimentos de adversários e até modificar o estado emocional de outra pessoa em segundos. Isso não é mágica, é conhecimento psicológico refinado, transmitido ao longo de gerações. E quando eu te falo que vi documentos secretos, não estou brincando. Eu consegui acesso a uma cópia manuscrita de um ritual Rosacruz de iniciação do século XVIII. Nele, o candidato era colocado em uma sala escura, apenas com uma vela acesa, e tinha que responder a uma única pergunta: o que é a luz? Essa pergunta parece simples, mas ela é um teste brutal, porque obriga a pessoa a sair de todas as respostas automáticas, religiosas ou científicas, e olhar para dentro de si. Alguns candidatos ficavam horas em silêncio, incapazes de falar qualquer coisa coerente. Outros desmaiavam de nervoso. Só os que conseguiam dar uma resposta verdadeira no sentido de perceber o significado interior da luz, eram aceitos para seguir adiante. Sabe por que isso é poderoso? Porque a Rosacruz sempre acreditou que sem autodomínio, sem entender sua própria essência, qualquer outro conhecimento seria perigoso. Eu vi relatos de iniciados que entraram despreparados e enlouqueceram, porque não conseguiram suportar a ideia de que todo o universo externo reflete, na verdade, a nossa própria consciência. Esse é o nível de impacto que esse grupo pode gerar. E não para por aí. Existe uma estrutura hierárquica muito bem definida, mas ao contrário do que você vê em filmes de sociedades secretas, não existe um chefão supremo mandando em todo mundo. A Rosacruz trabalha em pequenos grupos chamados átrios ou colégios, que funcionam quase como laboratórios de aprendizado. Lá, cada pessoa tem um grau de liberdade muito grande para pesquisar, experimentar práticas de visualização, meditação, estudos simbólicos e alquimia interior. Mas sempre sob supervisão de alguém mais experiente, para não pirar no processo. Um dos pontos que mais me impressionou foi descobrir que eles ainda mantêm correspondências cifradas, isso mesmo, cartas escritas à mão, com códigos secretos, que são trocadas entre membros de diferentes países. Eu tive acesso a algumas dessas cartas, e nelas eles falam de projetos de ajuda humanitária, estudos de cura natural, e principalmente de como manter vivo o ideal Rosacruz de fraternidade universal. Não tem nada a ver com dominar o mundo, como as teorias da conspiração insistem em repetir. Agora, lembra que eu falei de um homem que virou um dos líderes mais respeitados da Rosacruz?
Vou te contar a história dele, porque isso pode te inspirar de verdade. Esse homem era um arquiteto comum, que vivia na Alemanha nos anos 1970. Ele teve contato com um livro Rosacruz quase por acaso, numa feira de antiguidades. Aquilo mudou a vida dele. Ele ficou tão fascinado que procurou a ordem e pediu para ser iniciado. No começo, riram dele, porque parecia apenas mais um curioso. Mas ele não desistiu. Passou anos estudando, participando de encontros, fazendo trabalhos de caridade. Sim, porque servir ao próximo é parte essencial do caminho Rosacruz. No 10º ano, ele foi convidado a assumir a liderança de um átrio. Foi aí que ele teve acesso a um ensinamento reservado apenas a pouquíssimas pessoas, a chamada chave solar. Esse é um exercício mental tão poderoso que, segundo os relatos, permitiu a ele superar depressões profundas, restabelecer sua saúde e ainda orientar outras pessoas a fazer o mesmo. O que consiste a tal chave solar? Basicamente, é a capacidade de se concentrar num símbolo específico, o Rosa Cruz, que representa a união do espírito, rosa, com a matéria, cruz, e projetar mentalmente um raio de luz dourada que atravessa o seu peito. É simples de explicar, mas difícil de dominar. Dizem que esse treino muda literalmente a forma como você enxerga a vida, porque obriga sua mente a integrar polaridades que normalmente brigam dentro de nós: razão e emoção, fé e ciência, ação e contemplação. Esse arquiteto, depois de aprender isso, começou a ser chamado para dar palestras no mundo inteiro. Ele ajudou a reconstruir comunidades que tinham sido destruídas por guerras, levando não só ajuda material, mas um conhecimento de união, de regeneração espiritual. Isso é a Rosacruz na prática, e não aquela imagem de seita demoníaca que muita gente espalha sem saber. E aqui vai uma outra verdade dura, mas necessária: a Rosacruz não é para todo mundo. Ela exige disciplina, estudo constante e, principalmente, ética. Ética mesmo, não da boca para fora. Há registros de pessoas que tentaram usar símbolos Rosacruzes para ganhar dinheiro fácil, manipular outros, e acabaram expulsas imediatamente. Em alguns casos, esses caras viraram até inimigos da fraternidade, tentando difamar o movimento depois que foram rejeitados. Então, se alguém te disser que entrou na Rosacruz e não viu nada demais, provavelmente não estava pronto ou não entendeu nada do que se passa lá dentro. Agora, você deve estar se perguntando: mas será que isso serve para mim? Será que eu, no meu dia a dia, posso aplicar algo de tão antigo e tão misterioso? Olha, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que pode. Porque a base da Rosacruz não é fazer truque de mágica ou invocar forças sobrenaturais, é te ensinar a dominar a si mesmo, a limpar as ilusões que a sociedade coloca na sua cabeça e, a partir disso, viver com mais clareza. Vou te dar um exemplo simples. No grau inicial, todo estudante Rosacruz aprende um exercício de respiração chamado ritmo harmônico. É um padrão de inspiração, pausa e expiração que ajuda a equilibrar seu sistema nervoso. Parece besta, mas eu vi gente que largou o ansiolítico depois de treinar isso corretamente, sempre acompanhado de um instrutor. Outra prática que eles mantêm até hoje são os estudos de símbolos universais. Quer ver como isso funciona? Repara no próprio símbolo da Rosacruz, uma rosa vermelha no centro de uma cruz dourada. A rosa, símbolo do amor, do perfume, da delicadeza. A cruz, símbolo do sacrifício, do esforço, do peso da vida. Juntas, significam que a verdadeira sabedoria surge quando conseguimos harmonizar nossas qualidades mais doces com os desafios que nos forçam a crescer. E se tem uma coisa que eu aprendi convivendo com Rosacruzes reais, é que eles não têm medo de questionar nada. Tudo pode e deve ser investigado: tradições, religiões, até a ciência moderna. É isso que mantém o grupo vivo há tantos séculos. Se você acha que pode chegar lá e repetir frases prontas sem refletir, esquece. Vai embora na primeira reunião. Mas se você quer realmente expandir a consciência, eles te acolhem, não importa sua religião, cor, classe social. Por isso eu digo sem medo: a Rosacruz pode ser o laboratório de transformação mais potente que você vai encontrar fora de uma universidade tradicional. Eles não te dão um diploma, mas te dão ferramentas para lapidar a sua própria alma. E eu não falo isso só para te convencer a achar bonito. Eu vi. Eu estive lá. Eu conversei com pessoas que dedicaram 40, 50 anos de vida a esse ideal. Gente simples, que jamais apareceria na TV, mas que carrega uma serenidade e uma coragem de fazer inveja a muito guru de internet. No fim das contas, quando você tira todas as camadas de mito e lenda,
a Rosacruz continua sendo, acima de tudo, uma escola de seres humanos. Uma escola que te convida a lembrar quem você é, porque você está aqui, e o que você pode oferecer ao mundo antes de partir. E se eu puder deixar uma semente para você, é essa: não se contente em assistir à história dos outros. Experimente aplicar a parte prática. Pesquise a respiração rítmica, estude os símbolos, reflita sobre suas motivações mais profundas. Você não precisa entrar numa fraternidade para começar, mas se quiser dar esse passo, vai ser recebido por gente que, ao contrário do que dizem as lendas, não quer te controlar, mas te libertar. E se nada disso fizer sentido para você, tudo bem. Só não esqueça do que eu contei. Há pessoas, neste momento, reunidas em pequenos grupos, trocando cartas codificadas, ajudando crianças, ensinando princípios de cura natural e debatendo como podemos construir um mundo mais justo. Isso existe, mesmo que não passe na mídia, mesmo que te digam que é mentira. Agora me diz, será que não vale a pena investigar um pouco mais? Se você ficou até aqui, parabéns, você já deu o primeiro passo, porque curiosidade e coragem sempre foram as verdadeiras chaves da transformação. Então, faz o seguinte: compartilha este vídeo com alguém que também precise ouvir isso. Dá o like se ainda não deu, se inscreve, porque nos próximos episódios eu vou trazer documentos ainda mais raros e histórias que podem explodir a sua mente. Até lá, mantenha sua rosa viva, e sustente firme a sua cruz. Nos vemos no próximo capítulo.